Com o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli, algoritmo sensor, você é um picareta. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Lula firmou um acordo de Araque sobre terras raras com a Índia. Que coisa, hein? Tristeza, mais uma vez. O memorando sobre terras raras entre Brasil e Índia é mais um factoide do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá para ser levado a sério. O documento anunciado não trouxe metas vinculantes de industrialização, não estabeleceu compromissos claros de transferência tecnológica, não apresentou cronograma de investimentos produtivos aqui no território nacional, ou seja, só historinha do boitatá. Trata-se de um mero instrumento de intenções. O problema é que sempre intenção não constrói planta industrial, não gera autonomia tecnológica e também não altera a posição estratégica de um país. E quem está dizendo isso não sou eu, mas sim um especialista no assunto. A crítica é do professor PhD Nélio Fernandes dos Reis, que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia de produção. Nélio é pesquisador em cadeias de minerais críticos. É autor do livro Terras Raras, Poder e Independência. O especialista afirma que o memorando firmado entre Brasil e Índia sobre terras raras foi apresentado como um avanço estratégico, mas os números contam outra história bem diferente. O Brasil possui cerca de 23% das reservas mundiais desses minerais, porém participa com menos de 1% da produção global das terras raras ou do que é produzido através delas. Nélio Fernandes dos Reis critica que temos riqueza geológica, mas uma ausência industrial que arrasa com o país. Professor Nélio ressalta que o verdadeiro valor das terras raras está no processamento avançado, na separação química de alta pureza e na fabricação de ímãs e componentes tecnológicos. Hoje, o Brasil não domina essa etapa. E pior, do jeito que vai, está muito longe de dominar. Já a China concentra cerca de 70% da produção e mais de 90% do refino mundial. Nélio Fernando dos Reis destaca que, sem indústria instalada, o Brasil permanece à margem da cadeia de valor. O pesquisador indica um outro ponto grave. Nélio indaga: onde está o texto integral do acordo? Quais são as cláusulas? Quais as garantias ambientais? Quais as contrapartidas industriais? Nélio Fernando dos Reis frisa que recursos estratégicos não podem ser tratados com opacidade. Transparência é um requisito mínimo quando se trata de ativos que impactam defesa, energia e tecnologia nacional. O professor Nélio avalia que, sem publicidade do documento e sem debate técnico aprofundado, o anúncio de Lula transforma-se apenas em narrativa. E narrativa sem substância é apenas construção retórica, é factoide, é a historinha do boitatá. Quando reservas gigantes são exibidas como troféu, mas não existe um plano industrial concreto, o discurso deixa de ser estratégia e passa a ser apenas sofisma ou papo de idiota prometendo o que nem conhece. Nélio Fernando dos Reis define que terras raras são poder. Poder exige clareza, planejamento e compromisso estrutural. O que se apresentou até agora soa mais como palanque do que política de Estado. Assim, em termos de terras raras, o Brasil segue no máximo atraso nessa era triste da perda total. Tudo para a alegria da China de Xi Jinping, parceiro do Xi Jinping, que está fazendo tudo direitinho para manter o Brasil estrategicamente na miséria. O interesse é dele ou o interesse é de quem manda nele? Aí você decide. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.